Falar agora sobre públicos semelhantes. Já vimos aqui os públicos personalizados que é possível criar no Facebook, ainda falta vermos a parte de site, mas vamos agora ver a questão dos públicos semelhantes ou também conhecidos como públicos lookalike. Tá? Vamos fechar aqui, vamos voltar aqui à criação dos nossos públicos. Então, para você criar seu públicos lookalike, reparem aqui como o menu já mudou, né? Porque eu estou mexendo aqui nos públicos e GGA identificou que é um menu que eu vou bastante. Mas eu vou aqui embaixo para não confundir você, caso no seu menu aqui os públicos ainda não estejam lá no topo. E vamos aqui novamente em públicos. Indo aqui em públicos, vamos agora então criar o nosso público semelhante. E o que é o público semelhante? Público semelhante é uma opção que o Facebook tem para você encontrar pessoas parecidas com o seu público original. Vamos desenhar aqui para você. Vamos imaginar que você subiu uma lista de 1000 pessoas. Tá? E essas 1000 pessoas, elas têm determinadas características, elas gostam de algumas coisas, têm alguns interesses lá do Facebook que só o Facebook sabe. E aí você pode criar um segundo público de pessoas parecidas com essas iniciais. Então, isso pode ser usado na lista de e-mail, pode ser usado a partir de um público de interação no Instagram, um público de interação no Facebook, um público de visualização de vídeo e até um público de site. E o Facebook vai buscar na sua base de usuários, usuários que são parecidos com aquele público original. Então, o que ele vai fazer? Você vai chegar aqui em criar público e selecionar a opção de público semelhante. Né? Antes de a gente avançar no público semelhante, só lembrando você do público guardado, do público salvo que nós vimos anteriormente. Então, eu mostrei lá para você que você podia criar um público com algumas segmentações e salvar ele para usar mais vezes. Lembra? Eles aparecerão aqui na parte de público guardado. E você pode criar vários públicos guardados também, se você quiser, clicando aqui. Tá? Então, só fazendo o adendo para a parte de público semelhante, eu posso chegar aqui e criar um público guardado também. Tá? Então, esse é um ponto importante. Então, vamos lá. Vamos aqui à parte do público semelhante, então. E o que é que eu faço? Eu defino um público fonte. Então, o primeiro passo é definir um público fonte. Então, aqui, por exemplo, se eu pegar aqui, engajados, aqui cliquei em outras fontes, tá? Não baseados em valor, engajados, Facebook, 180 dias. Então, meu público base será 180 dias. E aqui eu posso definir qual a origem, quais vão ser esses públicos que eu vou criar. Então, eu quero criar um público de engajados no Facebook do Luciano La Roça nos últimos 180 dias, eu quero criar um público semelhante deste público e quero que esse público seja de Portugal. Mas eu também posso chegar aqui e acrescentar Brasil, então eu posso colocar quantos países eu quiser. Tá? Mas vamos colocar só um só para simplificar o seu raciocínio. Então vamos imaginar que eu quero criar um público semelhante, engajado no Facebook, 180 dias, e esse público seja de Portugal. E aqui o Facebook me mostra os percentuais. O que são esses percentuais? Ele vai me procurar 1% dos usuários, da base de todos os usuários do Facebook, que são parecidos ou mais parecidos possíveis com esse meu público original. Então reparem, o Facebook me diz o seguinte, 1% dessa base significa 87 mil. Ou seja, em Portugal, o Facebook e Instagram têm 8 milhões e 700 mil usuários. O que significa que 1% é 87 mil. Então o Facebook está dizendo o seguinte, eu vou procurar na minha base de usuários, nas duas redes, aqueles 1% mais parecidos com o seu público original. Tá? Eu posso brincar aqui com 1%, 2%, se você reparar 2% é o dobro, 3% é o triplo de 1% e por aí vai. Então aqui seria os 3% de usuários mais parecidos com o meu público original, aqui seria os 4%, então eu escolho qual deles eu quero. Tá? Aqui você pode criar mais do que um, eu quero 1% e o 4%. Quero criar aqui dois públicos com base nisso. Tá? E aqui ele te criaria então dois públicos, de 1% e de 1 para 4%. Tá? Mas vamos simplificar, vamos só criar um para ficar mais fácil para você. Aqui nós criamos de 1 em 1 para mantermos aqui a organização. Eu recomendo que você faça o mesmo. Se eu colocar Brasil, ele vai me buscar o 1% de usuários mais parecidos com o público original de Portugal e do Brasil. Tá? Então aqui eu teria 1,8 milhões, que seria os 87 mil de Portugal, mais os do Brasil, que são 1,7 milhões. Tá? Aqui ele arredonda para 1,8. Beleza, e aqui eu crio automaticamente, se eu clicar aqui, vou criar esse público. Bum! Criei aqui o público e
agora eu tenho um público, então, semelhante Brasil, 1% engajados, Facebook, 180 dias. E agora ele vai começar a preencher, mas esse meu público já está pronto. Então, esse é o público semelhante. Luciano, eu devo trabalhar com 1%, devo trabalhar com até 10%, o que você recomenda? Olha, se você trabalha no Brasil, eu recomendo 1%, tá? O que acontece? Quanto mais longe do 1% está, menos parecido é o seu público com o seu público original. Então, o 2% será menos parecido com o seu público original que o 1%, o 3% e por aí vai. Tá? Então, se você está no Brasil, eu recomendo 1%. Em Portugal, a gente costuma jogar aí até os 3%. Por quê? Porque é um país menor e um público de 1% dá um público, às vezes, que é pequeno para a gente. Então, a gente faz isso, coloca até 3% no caso de Portugal. E aqui vamos, então, voltar para a nossa planilha, que foi olhada na última aula. Então, você pode criar os públicos semelhantes de engajados Instagram, engajados Facebook, visualização de vídeo, público semelhante das leads gerais, público de visitas do site, tá? Público semelhante de visitas do site, eu vou mostrar daqui a pouco para você. Então eu recomendo que você crie um público semelhante de 365 dias, tá? Obviamente aqui nos anúncios tudo é teste, então se você vê que o público semelhante de 365 dias não está dando o retorno que você quer nos anúncios, você pode criar um de semelhante de 30 dias, de 7 dias, você pode criar um público semelhante das suas leads, um público semelhante só de leads compradoras, aqui vai até onde a sua imaginação der. Mas eu recomendo aqui que pelo menos esses 5 aqui você tenha criado para você fazer os seus testes, tá? E como é que você usa os públicos semelhantes nas suas campanhas? Vamos então mostrar. Vamos aqui de novo, gerenciador de anúncios. Vamos pegar aquela campanha que nós já estávamos trabalhando os públicos personalizados, só para não criarmos aqui mais uma. Eu vou aqui no editar, vamos aqui nos públicos. Então, lembrem que nós tínhamos aqui já os engajados Facebook, engajados Instagram. Vou tirar e eu vou agora nos públicos personalizados aqui escrever semelhante. Tá? E pronto, repare, eu tenho todos os públicos semelhantes que foram criados. E aqui a regra, ela acontece da mesma forma. Tudo o que eu criar daqui para baixo já será mais selecionado. Então, público semelhante, Brasil 25 a 45. Então, seria todas as pessoas que estão nesse público, que são do Brasil, que têm 25 a 45 anos. Aqui já pode fazer sentido você colocar interesses. Por quê? Porque é um público mais vasto. Então, pode ser que faça sentido, pode ser que não faça. Aqui, mais uma vez, é teste, não tem uma resposta certa para isso. Eu recomendo que você comece sem interesses e aí, se não estiver dando tão certo com os resultados que você quer, coloque os interesses que façam sentido para você. Luciano, se eu colocar aqui uma cidade, o que acontece? Vai acontecer exatamente a mesma coisa. Ele vai pegar desse público semelhante só aqueles que estão nessa cidade. Tá? Então, ele faz esse afunilamento aí do público semelhante. E aqui, mais uma vez, você pode colocar mais públicos semelhantes. Eu recomendo aí que você, quando for trabalhar a primeira vez com público semelhante, coloque todos eles aqui, aqueles 5 pelo menos, coloque eles junto. Eu não recomendo que você fique separando inicialmente, tá? Quando você tiver mais experiência e aí você quiser trabalhar com públicos separados no semelhante, aí tudo bem. Mas para começar, eu recomendo que você coloque todos eles juntos para não complicar a sua vida na hora de criar a sua campanha. Tá? Então os públicos semelhantes eles servem exatamente para isso. Então já falei para você como você cria o seu público semelhante, quais os percentuais corretos, para que ele serve e como você insere esses públicos na sua campanha.